Boa tarde, boa noite. Vamos aqui para a correção da atividade da semana passada, certo? Como vocês têm aí copiado e tem a foto também, eu vou só lendo aqui e resolvendo, tá certo? A primeira questão ela diz o seguinte: se a mãe de Murilo triplicar o valor pago de sua mesada e descontar R$ 5, ele ficará com R$ 40. Aí vem, uma equação que expressa essa situação é. Gente, vamos aqui analisar o enunciado e a forma como a gente vai resolver essa para poder identificar qual é a equação, né? Tá pedindo na primeira. Então vamos lá. Se a mãe de Murilo triplicar o valor pago de sua mesada, ou seja, a gente está falando do valor da mesada, que é um valor que a gente não conhece. Então eu vou chamá-lo de x. E a questão fala em triplicar, né? Triplicar significa que é 3 vezes. Por que eu coloquei 3x aqui? Porque x é o valor da mesada e se está triplicado, está sendo multiplicado por 3. E a gente sabe que entre o coeficiente e a parte literal aqui a gente tem uma multiplicação, não é isso? Então fica 3 vezes. Ok, continuando o enunciado, diz o seguinte: se a mãe de Murilo triplicar o valor pago de sua mesada e descontar R$ 5. Se ela está descontando, ela está tirando. Então, se ela está tirando, ela está subtraindo. Quanto? R$ 5. Então, eu vou colocar aqui os 5. Ela diz que ele ficará com R$ 40. Então, 3 vezes o valor da mesada menos 5, que é o desconto de 5, vai ser igual a o valor que ele vai ficar, que a gente sabe que é 40. Então pronto, questão resolvida. A equação é essa. Se a mãe de Murilo triplicar o valor da mesada e fizer um desconto de R$ 5, ele ficará com R$ 40. Então ficaria 3x menos 5 é igual a 40. Item B. Ok? Vamos aqui para a segunda. Só lembrando, eu estou lendo porque você já tem copiado aí, né? Vamos para a segunda. A segunda é a questão que tem a balança, certo? Aí na balança, pessoal, a gente observa que em um lado da balança, ou um pratinho da balança, tem duas letras X e um 2, né? E no outro tem um peso com o número 14. E a pergunta é a seguinte: a equação que traduz a situação apresentada acima, ou seja, na balança, é... Gente, a gente observa que essa balança está em equilíbrio, né? Pelo formato do desenho, a forma como estão dispostos os pesos em cada pratinho. E no pratinho da esquerda, a gente observa que tem duas letras X. Então, eu vou chamar essas duas letras X de 2x. Não é o X duas vezes? E também tem o número 2, tem outro peso com o número 2. Aqui eu coloquei 2x porque cada x tem o mesmo peso, né? E como são 2, então é 2 vezes x. Como tenho 2, eu vou escrever mais 2, certo? Que tudo isso aqui está no primeiro pratinho da balança, ou seja, o pratinho da esquerda. E como ela está em equilíbrio, igualdade, né? Então a equação vai ser essa. Igual a quanto? Igual a 14. Que 14 é o peso que está à direita, não é isso? Então, a equação aqui, nesse caso da segunda questão, seria 2x mais 2 igual a 14, ou seja, letra A, tudo bem? A terceira questão. Queridos, eu estava analisando aqui, é porque eu estava lendo por outra lista, tá? Que tem as mesmas questões. Essa questão da balança que eu acabei de resolver aqui para vocês é a terceira, né? Então, terceira questão. Desculpe, mas é só inverter. E a segunda, que eu acabei não falando, é essa seguinte, né? O professor escreveu no quadro um número, multiplicou ele por 5, somou 18 e depois dividiu o resultado por 5, não é isso? Ok, então vamos lá. O professor Marcos escreveu um número no quadro, multiplicou ele por 5, somou 18 e depois dividiu o resultado por 5, obtendo o número 30. A equação que representa esta situação é... Pessoal, vamos aqui analisar. Ele escreveu um número no quadro, né? A gente não sabe que número é esse. Quando a gente não sabe que número é, a gente representa por x ou qualquer letra, né? Geralmente a gente usa o x.
Aí ele diz que multiplicou esse número por 5. Se multiplicou, então foi 5 vezes esse número que ele escreveu. Então eu represento de que maneira? 5x, que esse x é o valor que eu não conheço, né? Seguindo, somou 18. Então, se ele somou 18, é mais 18. E depois dividiu o resultado disso aqui, por 5. Dividiu por 5. E obteve o número 30. Se ele obteve o número 30, significa que tudo isso aqui, essa soma, essa divisão, foi igual a 30. Observe como é simples a gente só interpretar o enunciado e saber como aplicar. Se é um número desconhecido, eu represento por x. Se ele multiplicou por 5, fica 5x, porque aqui é como se fosse 5 vezes x. Somou 18, então é mais 18 e dividiu por 5. E tudo isso dá igual a 30, certo? Então, o item aqui dessa questão é o item D, certo? E a quarta questão, vamos aqui fazer a leitura dela. Uma fábrica de camisas paga aos seus funcionários um salário fixo de R$ 400, mais uma comissão de R$ 20 por cada peça produzida. O dono da fábrica, no entanto, determinou que nenhum salário pago aos seus funcionários poderá ultrapassar a quantia de R$ 2.000. A expressão que melhor representa a quantidade de camisas X que um funcionário dessa fábrica deve produzir para atender às determinações de seu dono é... A questão já diz, né, que é uma quantidade X. Então vamos aqui analisar. A fábrica paga aos seus funcionários um salário fixo de R$ 400. Ou seja, esse salário aqui, esse valor, aliás, eles já têm como garantia. Se é um valor fixo, né? Aí mais uma comissão de R$ 20 por cada peça. Se são R$ 20 por cada peça, pessoal, a gente não vai ter a noção exata se a fábrica vai produzir 80 camisas, 100 camisas. A gente só sabe que é R$ 20 por cada peça. Então é 20 vezes um valor que a gente não tem como saber, né? Então, como a gente não tem como saber, vai ser 20 vezes, né, o valor. Por que eu estou colocando X? Porque é a quantidade de peças. São R$ 20 de acordo com cada peça. Se forem 10 peças, vai ser 20 vezes 10. Se forem 50 peças, 20 vezes 50. Como eu não sei o valor exato aqui, eu vou representar por X. Mas o dono dessa fábrica, né, ele determinou que nenhum salário pode ultrapassar a quantia de R$ 2.000. Eu vi que tiveram muitos erros nesse passo aqui, que talvez foi só por descuido, né? São 400 mais 20x, ou seja, R$ 400 fixos mais R$ 20 por cada peça. Independente da quantidade de peças, ele vai ter R$ 20 por cada. E como não pode ultrapassar R$ 2.000, eu não posso chegar aqui e dizer que é igual a 2.000, né? Então tem que ser, pode ser, aliás, um valor que seja menor ou igual a R$ 2.000. E foi aqui que eu vi que vocês cometeram um pequeno erro. Só na questão de distinguir os sinais, ó. Aqui seria, ó, menor ou igual, certo? Menor ou igual a R$ 2.000. Muita gente colocou o outro assim, só que aqui é maior ou igual, tá certo? Então, 400 fixo mais 20x, que é R$ 20 por peça. Como eu não sei a quantidade de peças, ele vai representar por x. E esse valor aqui somado deve ser menor ou igual a 2.000. Por que menor ou igual? Porque a questão diz que não pode ser mais que 2.000, certo? Menos pode, mas ultrapassar 2.000 não. Então a equação seria essa: 400 mais 20x menor ou igual a 2.000. Marcaremos assim a letra A, ok?